Bom, agora vamos dar início à apresentação do nosso trabalho, acerca das demonstrações contábeis, mais precisamente do estudo das notas explicativas da EDP Energias do Brasil S.A., a empresa escolhida pelo grupo. Os componentes do grupo são Igor Almeida, Lucas Gomes e eu, Hugo Batista. O intuito desse trabalho é ampliar o conhecimento acerca das demonstrações contábeis, em especial as notas explicativas, fazer com que o aluno tenha uma vivência mais prática de como esses demonstrativos são apresentados nos grandes relatórios financeiros das grandes empresas, em especial a EDP Energias do Brasil S.A., a empresa escolhida pelo grupo, e fazer com que esse aluno tenha uma experiência não limitada aos exercícios de sala de aula e às provas, mas uma visão mais prática. Temos como objetivo do trabalho o aprimoramento e o desenvolvimento por parte do aluno em relação à leitura, à interpretação e à análise dos fatos contábeis que estão contidos nos relatórios financeiros da EDP Energias do Brasil S.A., com foco nas notas explicativas. No que diz respeito à metodologia, o trabalho se propôs a ser um estudo das demonstrações financeiras da empresa EDP. Tendo como foco os tópicos solicitados, foi feita uma análise qualitativa e quantitativa, com base em tudo aquilo que foi apresentado nas notas explicativas das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 2019 e 2020. Bom, eu me chamo Igor Almeida e a partir de agora no trabalho nós vamos abordar um pouco dos dados coletados acerca da empresa EDP, começando por um breve resumo histórico da empresa, como ela surgiu, como ela se desenvolveu e como ela chegou no Brasil, etc. Bom, a empresa EDP se iniciou no ano de 1976 com a fusão de 12 companhias elétricas de Portugal, dando origem à mais nova empresa estatal daquela época no país. Somente na década de 1990 foi que o governo português decidiu alterar o estado jurídico da empresa. Ela passou a se tornar então uma SA, ou seja, Sociedade Anônima. E daí, a partir desse momento que foi iniciado o processo de privatização de toda a empresa, que só foi se concluir de fato em 2013, quando o governo se desfez das suas últimas ações da companhia. Bom, também nessa década de 90 foi quando o grupo começou a tentar se expandir ao redor do mundo, né? Foi aí que ele chegou ao Brasil, mais precisamente no ano de 1996, quando ela adquiriu uma pequena participação societária no que hoje é a Ampla, mas na época era a Sérgio, no Rio de Janeiro. E após diversas aquisições e tudo mais, o grupo começou a crescer dentro do Brasil, se tornando uma potência. E no ano 2000, o grupo EDP Brasil é criado. Foi aí que deu início ao processo de expansão nas terras brasileiras. Em 2005, o nome passa a ser EDP Energias do Brasil. E nesse mesmo ano, a companhia abre seu capital no IPO, né, que é a oferta pública de ações, na Bovespa, no mercado de ações brasileiro, na Bolsa de Valores brasileira. A partir daí, a empresa abre seu processo de capitalização, começa a captar recursos. É uma operação muito bem sucedida na época e que até hoje rende frutos, conseguiu estabilizar bastante a empresa na época e hoje ela é uma das empresas bem consolidadas, né, no mercado financeiro, e tem um enorme potencial. Né? No decorrer desse tempo, a empresa foi se tornando uma grande referência no quesito sustentabilidade, que proporcionou para ela diversas oportunidades e tudo mais. No ano de 2013, inclusive, as ações da companhia passaram a integrar o índice Bovespa, que é o principal índice de desempenho, né, o indicador de desempenho da Bolsa, onde correspondendo as empresas que participam desse índice correspondem a 80% do volume, né, de ações negociadas dentro da Bolsa. Então, é uma conquista bastante interessante, é um dado bastante relevante sobre a empresa nesse tempo no Brasil. Acerca das características operacionais, a EDP Energias do Brasil, ela caracteriza-se como uma holding brasileira do setor elétrico, ou seja, ela detém ações de diversas outras empresas relacionadas a esse setor, e essas subsidiárias, essas coligadas controladas que ela possui, ações, elas atuam em diversos segmentos do setor, como por exemplo geração, distribuição, comercialização, transmissão e demais serviços. Né? Hoje a EDP ela é considerada uma das empresas do setor elétrico de maior solidez no mercado, atendendo mais de 3,4 milhões de pessoas em todo o Brasil, caracterizada aí por um bom
uma boa postura também de sustentabilidade e demais ações no mercado. E agora, aprofundando um pouco mais no setor em si, no setor elétrico, que é o que a EDP está inserido, é importante frisar o quão importante é o setor da energia hidrelétrica no Brasil, que é a maior parte, né? O parque gerador brasileiro é predominantemente hidrelétrico, mesmo com aumento expressivo de outras usinas, como as térmicas e outras fontes renováveis, a hidrelétrica ainda constitui seu maior espaço dentro da distribuição, dentro do próprio setor. Então, a gente pode aí caracterizar o setor praticamente todo hidrelétrico ainda no Brasil. É de uma capacidade econômica gigantesca, né? Visto que é referência a nível mundial os parques hidrelétricos no Brasil, tendo o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, né? Então, nesse setor que a EDP está inserida, existem o que é bom pelo potencial econômico, pelo valor de receita, é um setor bastante estável na economia, dificilmente, não é um setor cíclico, né? Como outros, é um setor que detém certa estabilidade no mercado, onde as receitas não são tão variáveis assim, e os custos também tendem a ser mais estáveis, o que gera uma boa receita, uns faturamentos bons, balanços interessantes, mas também é interessante ver como as concorrentes do mercado também são bastante fortes devido a estarem no mesmo setor. Então, o diferencial tem que ser sempre a qualidade do serviço prestado e tudo mais. Sobre o capital social e as ações da empresa, né, o capital social da companhia, como aí descrito, é de R$ 5.502.715,947 reais e 12 centavos, totalmente subscrito e integralizado, representado também por 606.850.394 ações, todas elas ordinárias, todas nominativas, escriturais sem valor nominal. E conforme divulgado pela própria companhia, é possível observar aí a forma como estão distribuídas as suas ações, como elas estão dispostas no mercado. Pessoas físicas, 237.085, pessoas físicas investidoras, investidores institucionais 1.572, e a quantidade das ações ordinárias representam um valor percentual de 38% do total. E no seu estatuto social estão descritas algumas especificidades em relação ao capital social, como por exemplo, no parágrafo 1º do estatuto, ele refere-se ao capital social, que ele só será representado exclusivamente por ações ordinárias, né? Como visto aí já anteriormente. E cada uma dessas ações ordinárias, ela dá o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. Dentre outras características descritas no trabalho escrito, que completam, né, essa gama de parágrafos e de conteúdos relacionados ao capital social, às ações distribuídas da empresa e etc. A EDP Energias do Brasil hoje caracteriza-se no Brasil como uma das empresas, uma das instituições, companhias dentro da Bolsa de Valores, né, suas ações, consideradas como um dos maiores potenciais de distribuição de dividendos ao longo prazo. Hoje ela ainda tem uma distribuição de dividendos relativamente baixa relativa às suas concorrentes no setor elétrico, mas ela possui um potencial de crescimento e um crescimento de distribuição a cada ano bastante interessante, né? Como regra estatutária, o dividendo mínimo é de 25% do lucro líquido ajustado, ou seja, esse é o mínimo que na distribuição ali dos lucros, dos dividendos, 25% pelo menos deve ser destinado aos dividendos, né? Compromisso da administração, o pagamento mínimo de 50% do lucro líquido ajustado ou um real por ação, e a frequência desse pagamento é de forma anual, ou seja, todo ano, ao final da apuração do resultado, é distribuído os dividendos aos seus acionistas. Bom, agora seguindo para a análise de dados, né, referente a algumas características das notas explicativas da empresa, a primeira pergunta que foi feita é se a companhia apresentou em seus relatórios algum teste de recuperabilidade de ativos. Bom, conforme relatado no relatório fornecido pela própria empresa, ao final do exercício do ano passado, 2020, é possível concluir que, mesmo após as análises de indicadores e feito o teste de recuperabilidade dos ativos não financeiros
efetuados referentes às controladas, constatou-se que o valor contábil líquido registrado dos ativos é recuperável e, portanto, não houve necessidade de registro de provisão para a redução do valor recuperável. Agora, sobre os investimentos temporários, né? A empresa apresentou sim a mensuração aplicada aos investimentos temporários, que estão descritos como os títulos e valores imobiliários e outros ativos financeiros no ativo circulante do balanço patrimonial. São cálculos feitos através do valor justo dessas aplicações, baseado nas cotações do mercado do papel ou informações de mercado que possibilitem tal cálculo. Dentre esses investimentos estão certificados de depósitos bancários, CDBs, e também fundos de investimento compostos por ativos de renda fixa, que tem por objetivo uma maior rentabilidade com o menor risco possível, né? É o que a empresa busca quando investe nesses fundos de investimentos. Bom, conforme as demonstrações, conforme os balanços, sim, a empresa descreveu a natureza e a finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido. Isso está previsto dentro das demonstrações e tudo mais. Segundo as demonstrações, sim, do exercício com exercício fim de 31 de dezembro de 2020, essa reserva de lucro tem sido constituída em conformidade com o artigo 196 da Lei número 6.404/76, e ela viabiliza programas de investimento da companhia previstos no orçamento de capital submetidos às Assembleias Gerais Ordinárias. E conforme apresentado nesse mesmo relatório, houve uma variação nesse montante de 568.686, decorrente de uma capitalização de parte da reserva de retenção de lucros para o aumento do capital social da companhia e a redução na distribuição de dividendos. Existem algumas regras nessa apuração do lucro, nessa distribuição dessa reserva. Também no ano passado, no despacho pela ANEEL, determinou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que houvesse um repasse aos agentes detentores do consumo no valor de aproximadamente 2 bilhões de reais, relativos a recursos financeiros disponíveis nesse fundo de reserva, né, nessa reserva de lucros, que é destinado a um fundo de reserva para alívio de futuros de encargos, senão não seriam tributados. Essa ação teve por objetivo reforçar a liquidez do setor elétrico em meio ao cenário, né, da pandemia da Covid-19. Sendo assim, as controladas da EDP São Paulo e EDP Espírito Santo receberam os valores de 39.694 e 32.099, respectivamente. Seguindo aí análise sobre os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, a companhia ela utiliza como método de avaliação dos estoques, por exemplo, a média ponderada móvel, sendo demonstrados ao custo ou ao valor líquido da realização, dos dois o menor, né? Então, deduzidos aí de eventual perda no valor recuperável. Com relação à depreciação, no entanto, a base para o cálculo é o valor depreciável, ou seja, o custo de aquisição subtraído do valor residual do ativo. Então, a depreciação ela é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, de acordo com a vida útil de cada unidade de adição e retirada. No caso da amortização, por exemplo, ela é calculada sobre o valor do ativo, sendo reconhecida no resultado baseando-se também no método linear, com relação às vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis, a partir da data que estes estão, né, disponíveis ali para o uso. Então, basicamente assim que está descrito ali no relatório, nas demonstrações, nas notas explicativas das demonstrações da empresa. Quanto ao investimento em outras sociedades, a EDP ela possui diversas empresas que são, conforme dito, né, anteriormente, ela fez diversas aquisições ao longo do tempo no Brasil, e por isso ela detém várias participações controladas em, né, empreendimentos e conjuntos coligados. Então, ela tem isso bastante explícito nas demonstrações e bem dissecado aí nas notas explicativas. Ela ainda coloca como objeto social, como objetivo ali, participar em outras sociedades como acionista ou cotista, bem como prestar serviços em negócios e empreendimentos do setor energético no Brasil ou no exterior. Gerir ativos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia em suas diversas formas e modalidades. Estudar, planejar, desenvolver e implantar projetos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia em suas diversas formas e modalidades. E
prestar serviços em negócios do setor energético, Brasil ou no exterior. Então fica bastante claro aí, devido a essa nota, a importância da EDP no setor elétrico e a intenção dela ao fazer parte de outras sociedades, ao investir em outras controladas e expandir o seu mercado em todos os setores, tanto de distribuição, geração, comercialização, transmissão, serviços, dentre outros serviços que, que, aí, que possuem dentro desse próprio setor. Após o estudo e certa pesquisa nas demonstrações contábeis da EDP Energias do Brasil S.A., não foi encontrado nenhum evento relacionado à reavaliação que causou um impacto significativo a maior no valor do ativo. Ou seja, não teve nenhuma reavaliação que aumentou o valor do ativo. Houve sim, de fato, uma reavaliação no critério de avaliação dos contratos celebrados pela controlada EDP comercializadora, que está descrita na nota explicativa 3.3.1, que cita que a companhia mudou o critério de avaliação dos seus contratos, passando agora a estar em conformidade com o CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Essa alteração não trouxe um resultado positivo ou significativo no valor do ativo, e sim no resultado. Em relação aos passivos contingentes, o relatório financeiro anual da EDP Energias do Brasil S.A. ele traz a informação que são feitas provisões de eventos passados quando é provável que ocorra uma saída de recurso econômico da companhia. E essa informação ela é estimada de uma maneira confiável, muitas vezes na maioria das vezes, com o apoio do setor jurídico da empresa, que acompanha o andamento dos processos e define se é provável que ocorra uma saída de recurso econômico da companhia. E essa provisão ela é feita com um valor suficiente para o pagamento das perdas classificadas como prováveis nesses processos. E o relatório financeiro ele traz muito bem esses dados, ele traz uma imagem detalhada do balanço patrimonial em que ele divide em contas. Essas provisões são divididas em classes, trabalhistas, cíveis, entre outras. Com relação aos juros, aos vencimentos e garantias a longo prazo, o relatório financeiro anual da EDP Energias do Brasil S.A. ele traz esses dados de uma maneira muito clara e objetiva. Ele traz informações dos valores, das datas de vigência dos contratos, ele traz a finalidade daquela obrigação, a forma do pagamento, as garantias e os devidos encargos empregados nessas transações. Ele traz também a informação que, inicialmente, esses valores são demonstrados pelo seu valor líquido dos custos. E depois, eles são mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva ou valor justo. E isso tudo está muito bem apresentado no balanço patrimonial, de uma maneira bem detalhada. O relatório financeiro faz a menção que ocorreram 3 ajustes provenientes de exercícios anteriores. O primeiro dele é um montante no valor de 18.329, que está dividido em 3 parcelas de valores diferentes, que a primeira parcela é referente a um benefício fiscal proveniente da pesquisa e desenvolvimento, denominado P&D, referente a 2019 da EDP São Paulo, que é uma controlada. 6.354 são referentes a um ajuste de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, também referente a esse P&D do ano de 2019. E os 2.700 restantes são relacionados a um programa chamado SUDENE, que é relativo aos anos de 2015 a 2018 da EDP do Espírito Santo. Os outros 2 ajustes são relacionados a uma redução de 75% da alíquota de imposto de renda, que a EDP do Espírito Santo, Energeste, Porto do Pecém, que são controladas, foram contempladas. E nesse trecho da nota explicativa, ele traz uma portaria explicando que esse valor do imposto de renda que deixou de ser pago foi transferido para a rúbrica de incentivos fiscais, na reserva de lucro, e não pode ser, em hipótese alguma, pode ser distribuído aos sócios e acionistas, podendo somente ser absorvidos pelos prejuízos e aumento do capital social. Ou seja, a nota explicativa ela apresenta o dado desses 3 ajustes, ainda traz normativas que comprovam
que validam essa informação. Se tratando de eventos subsequentes ao encerramento do exercício social do ano de 2020 da EDP Energias do Brasil S.A., foi evidenciado no relatório financeiro que ocorreu um total de 6 eventos subsequentes à data de encerramento do exercício contábil do ano de 2020. Só que apenas 5 desses eventos têm certa relevância para a atual conjuntura financeira da empresa, bem como para os resultados futuros. E as notas explicativas, elas detalham muito bem, trazendo datas, normativas, valores desses eventos que podem gerar um acréscimo para a vida econômica da empresa e o futuro econômico, bem como a situação econômica presente, bem como a situação econômica futura. E esses eventos podem ser citados como a entrada da EDP no índice de carbono eficiente, que é representado pela nota 43.1, a conta Covid, que é discriminada na nota 43.3, a aquisição de uma linha de transmissão no Maranhão, na nota 43.4, a nota 43.5.1, que diz sobre a contratação de um empréstimo no valor de 300 mil, com prazo de 2 anos, traz a normativa que ampara esse empréstimo, tudo devidamente representado na nota explicativa. E, por fim, a nota explicativa número 43.5.2, que se trata da emissão de debêntures, no dia 12 de fevereiro de 2021, que a EDP do Espírito Santo, que é uma controlada, realizou a sua 10ª emissão de debêntures no valor de 500 mil, com prazo de 4,5 anos, com a taxa de juros de IPCA, mais 3,6% ao ano. E outras informações relevantes à emissão desse debênture. As contas a receber não são segregadas em montante a receber, nem clientes comerciais, contas a receber de partes relacionadas. São apenas as contas a receber, sem nenhuma subdivisão. A entidade apresentou o estoque separado na forma de matéria-prima, insumos e estoque de produtos em elaboração. Eles foram apresentados já em seu valor líquido de realização e deduzidos de eventuais perdas no valor. E o método de avaliação do estoque da empresa é a média ponderada. O documento apresenta segregações na conta de provisões, sendo elas a provisão para contingências, provisões para licenças ambientais, provisões cíveis, fiscais e trabalhistas, que estão em conformidade com o CPC 25, e também os benefícios pós-emprego, que estão em conformidade com o CPC 33, de benefícios empregados. Dentre os CPCs utilizados para a elaboração das demonstrações financeiras da EDP, estão o CPC 1, do teste de recuperabilidade, o CPC 39, de investimentos temporários, o CPC 26, de reservas de lucros, CPC 27, o cálculo de depreciação e amortização, CPC 18, de investimentos em outras sociedades, CPC 48, instrumentos financeiros, CPC 7, CPC 25, de provisões, passivos e ativos contingentes, e CPC 33, de benefícios empregados. Com relação à auditoria, a EDP firmou um contrato em 2003 com a KPMG Auditores Independentes, que segue prestando serviço para eles desde então. Foram analisados o balanço patrimonial e as demais demonstrações contábeis do documento, para que se chegasse à conclusão de que as informações apresentadas eram úteis e apresentavam de forma fidedigna a situação patrimonial da entidade. Dentre os pontos principais a serem considerados na auditoria, o principal foi a valorização e classificação do ativo financeiro indenizável, ativos de concessão e do intangível das atividades de distribuição, por conta do alto valor registrado no investimento. Porém, foi pontuado pela auditoria uma interpretação técnica do ICPC 01, de contratos de concessão, em que o investimento realizado e não amortizado até o final do contrato de concessão dá origem a um ativo financeiro indenizável, por ser um direito de receber caixa ou outro ativo financeiro. O investimento restante é classificado como intangível por conta da recuperação ser condicionada à utilização de seus serviços. Ao final de tudo, a auditoria emitiu o parecer positivo com unanimidade entre os membros do Conselho. Após todo estudo, coleta e análise dos dados contidos no relatório financeiro anual, bem como nas demonstrações contábeis do ano de 2020 e 2019 da EDP Energias do Brasil S.A.,
podemos concluir que ela é uma companhia muito bem estruturada, organizada e sólida no mercado. As notas explicativas possuem um conteúdo muito claro, objetivo, sucinto e rico de informação. Também, após a leitura do parecer da auditoria, podemos perceber que a empresa é uma empresa muito centrada nas mudanças do cenário econômico, tanto nacional como mundial, se tornando uma boa escolha para os acionistas.